Olá, bom dia de novo. Apesar de ser à tarde, né? Estou fazendo isso aqui à tarde, mas é bom dia, o dia, né? Bom dia. Ali atrás tem uma placa dizendo que tem aqui 207 mudas de plantas frutíferas e ornamentais aqui plantadas para ajudar, né, a natureza. E hoje o tema é a coisa mais importante, não só na nossa vida profissional, pessoal, relacionamento, negócio, dinheiro, ou mesmo no universo, a coisa mais fundamental. É uma coisa chamada harmonia. Alguns vão chamar equilíbrio. Eu prefiro a palavra mais correta, que seria harmonia. Porque o equilíbrio é quando você pesa duas coisas, né? E essas duas coisas têm que estar em proporções iguais. Mas uma vida boa não é um equilíbrio de coisas, né? Eu, quando comecei a trabalhar e fui morar fora do país, inclusive, eu foquei 100% lá em aprender, em economizar dinheiro, não saía para fazer nada, né? Quer dizer, uma vida super restritiva, apesar de um ambiente muito propício para um monte de coisa. É aquela coisa do cara que vai para fora do país e quer fazer o pé de meia, né? Então a gente entende isso como equilíbrio, né? Eu vou lá e vou ganhar dinheiro para depois aproveitar. E eu descobri muitos anos depois que o equilíbrio é bom, importante, né? Você precisa equilibrar as coisas, mas a coisa mais importante acima do equilíbrio é a harmonia. E o universo está cheio de respostas para a gente, mostrando o quão importante é isso. Hoje em dia, se você olhar na matemática, se você olhar na física, na filosofia, se você olhar em tudo que é lugar, na natureza, você vai ver um equilíbrio, né? Existe até um número de ouro famoso, que ele é a harmonia, né? No crescimento e na evolução, em tudo. Por exemplo, o cartão de crédito da gente é desenhado com esse tipo de harmonia, né? As árvores, elas crescem, né? Os ramos das árvores crescem de uma maneira seguindo essa proporção Fibonacci, que chama, né? Que é o número de ouro, para fazer com que a árvore consiga crescer no seu equilíbrio, né? Então, a quantidade de coelhos, que foi como o cara descobriu, né? A evolução da criação de coelhos, ela toma um equilíbrio a partir desse processo matemático também. Então, fora a matemática mostrar que existe necessidade de equilíbrio, e equilíbrio pela harmonia, ou seja, não é o equilíbrio do crescimento, é um equilíbrio sustentável, é um equilíbrio que possa manter, né, uma harmonia no ambiente. E hoje em dia a gente está cada vez, a humanidade está entendendo isso. Agora, e do ponto de vista profissional e pessoal e relacionamento, como a gente vê isso? Não, a gente não vê. Você não pensa em harmonia, você pensa em trabalho, pensa em casa, pensa nisso, pensa naquilo, mas você não pensa em como que isso precisa ter harmonia. E como você fazer essa harmonia nesse equilíbrio de coisas, né? Usando o equilíbrio de coisas, para saber quando que esse equilíbrio significa dar mais atenção a uma coisa que a outra. Por exemplo, quando você está doente, qual é a maneira de você equilibrar? Dando mais atenção ao corpo, por exemplo, e a cabeça, né? Para poder se harmonizar, né? Do ponto de vista físico, mental e espiritual. Hoje em dia a gente já conhece esse tipo de coisa. Antigamente a gente achava, não, está doente, toma um remédio. Não, muitas vezes o remédio até é um vilão depois de um certo tempo. Talvez no começo ele possa ser a chave da recuperação, mas depois ele muda a posição se a gente não presta atenção, que a gente precisa de equilíbrio. E no trabalho como fica? E na empresa como fica? Né? Como que é a harmonia? Não é equilíbrio, é harmonia mesmo, porque muitas vezes você vê as empresas, as pessoas brigando por poder, as equipes mal se falando, um culpando o outro e tal, e a gente já descobriu que, né, até no futebol a gente já viu que um cara só, dois caras muito bons não resolvem, né, um crescimento harmônico, não possibilitam a beleza, né, da harmonia e da evolução sustentada. Tudo isso hoje a gente às vezes acha bonito, mas a gente na prática esquece no dia a dia desse equilíbrio, né? Então, por exemplo, quando a gente está
focando em alguma coisa muito importante, a gente não dorme direito, a gente vai dormir tarde e a gente acorda cedo, e essa falta de um sono saudável tira o equilíbrio e, portanto, tira a harmonia, né, no teu ambiente e no teu desenvolvimento. A gente sabe hoje que as crianças que não se alimentam bem, não dormem o suficiente, elas vão mal na escola. Então, o equilíbrio é importante quando ele tem uma visão de harmonização. É isso que é importante. Então, a pergunta que eu me faço e eu faço para vocês é assim: o que falta para cada um de nós, na nossa vida particular, em cada um dos setores que a gente tem, né? Vida profissional, pessoal e tudo mais, e isso tudo junto, como a gente faz essa harmonização, né? Então, a pergunta é essa, e como que a gente pode resolver isso? Bom, eu já digo para vocês, eu não sei. Eu sei que existe uma peculiaridade, né, nesse fato, ou seja, todo mundo precisa saber, mas provavelmente não exista uma resposta, porque é um tema assim um pouco umbrella, né, um pouco guarda-chuva, que pega muitas coisas. Então cada um vai saber a sua parte. Então é importante que você entenda que se você não está prestando atenção e vivenciando a necessidade de harmonização na sua vida em todos os aspectos, talvez daqui a alguns anos você se ressinta de não ter pensado nisso, porque às vezes a gente está doente e só dá foco na saúde, às vezes a gente só está feliz e só dá foco em aproveitar a vida, às vezes a gente está triste e só dá foco em se entristecer mais e não buscar as alternativas que possam criar um equilíbrio em qualquer um desses contextos. Obrigado, boa tarde a todos, até a próxima.